Boa tarde, irmãs e irmãos. Estamos iniciando a primeira unidade da revista Em Marcha, o caminho para a maturidade cristã. A primeira lição tem como texto bíblico, no capítulo 5 de Hebreus, os versículos 11 a 14. Vamos ouvi-los. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O termo maturidade tem muitas definições e aplicações. Referindo-se às pessoas, ele se relaciona ao desenvolvimento completo nas diferentes fases da vida. O amadurecimento não é um processo exato, mas é necessário, e o desafio do Evangelho é, independente da idade que tenhamos, continuarmos crescendo no conhecimento de Deus. A maturidade é sinal de saúde, e isto também se aplica à nossa vida espiritual. A partir do texto de Hebreus, trataremos da importância de buscar a maturidade cristã e os riscos de escolher estagnar na fé. A situação da comunidade de Hebreus com relação à maturidade, o autor explica começando no versículo 11. Eles eram tardios em ouvir, eram duros de ouvido, nécios e insensatamente esquecidos. E em seguida o autor diz que eles deveriam ser mestres. Quando ele diz deveriam, quer dizer que era uma obrigação e não apenas uma característica desejada. Já havia passado da hora deles estarem ensinando outras pessoas, mas o que estava acontecendo é que eles agiam como aprendizes, estavam no primeiro estágio da fé. Por isso, o autor faz a comparação entre leite e alimento sólido. O fato deles precisarem de uma alimentação básica espiritual revelava a imaturidade na fé. E por isso o autor diz que era impossível aprofundar determinados temas difíceis de explicar a respeito do ministério de Cristo. E os incita a sair desse estado e continuar buscando o conhecimento do que realmente importava para o crescimento espiritual, o que ele coloca nos 2 primeiros versículos do capítulo 6, arrependimento e fé em Deus. A maturidade cristã é um processo no qual cada estágio da vida espiritual, em cada estágio da vida espiritual, alcançamos o potencial adequado. E é um crescimento que pode ser percebido pelo aumento da firmeza doutrinária, do desenvolvimento do caráter em santidade,
da capacidade de discernimento. E a experiência e o conhecimento da palavra capacitam para discernir, para perceber o certo e o errado, e também as distorções que são feitas das Escrituras. E algumas vezes isso acontece quando um texto é pensado, ou mesmo apenas um versículo, sem atentar para o contexto. Também esse aumento, esse crescimento é percebido na comunicação eficaz das boas novas às pessoas. Então, estas colocações respondem à pergunta sobre a importância de buscar a maturidade espiritual, que é perceptível e que pode ser mensurada tanto pela própria pessoa como também pela comunidade ao longo do tempo. E a outra questão: quais os perigos de uma vida cristã imatura? Quais os riscos de escolher estagnar na fé? A dificuldade de superar as discussões sobre os rudimentos da fé e avançar para compreender profundamente o Evangelho. Também a superficialidade no conhecimento da palavra, o que vai ocasionar atitudes equivocadas, gerando uma conduta e um testemunho vulneráveis. E ainda, se a fé não é desenvolvida, pode acabar esfriando e morrendo. Aqui é importante salientar que a pessoa imatura na fé não é aquela que acabou de aceitar o Evangelho. Essa pessoa é recém-nascida e tem uma caminhada pela frente. As palavras aos Hebreus são uma exortação para quem não busca o amadurecimento na fé, mas também são um encorajamento para quem busca o crescimento espiritual. Podemos chegar a algumas conclusões. Primeira, imaturidade é não desejar crescer. Segunda, a maturidade é necessária, é fundamental. E terceira, é um processo contínuo e prático. Para João Wesley, apenas a pregação não conduzia à maturidade, mas junto com ela deveria estar a disciplina, a comunhão, as práticas que levam a um aprofundamento da fé, a santidade como testemunho de vida e o conhecimento bíblico. Wesley também coloca que neste processo de amadurecimento deve estar envolvida também a oração, o jejum e o compromisso social e missionário. Podemos alcançar a maturidade contando com a graça de Deus, que sempre nos ajuda e fortalece para seguirmos no processo de amadurecimento espiritual. Deixamos para as irmãs e irmãos textos para ler durante a semana. E que a graça do Senhor nos conduza nesta leitura e meditação. Deus abençoe a todos e todas.